Olá, boa noite, bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do nosso Conversa Atrevida. Hoje nós vamos conversar com Arthur Felipe. Arthur Felipe, ele é cantor, jornalista e pesquisador. Natural de Recife, trabalhou como crooner de orquestras em bares da capital pernambucana, se apresentando semanalmente em diversos clubes do estado. Estudou canto erudito no Conservatório Pernambucano de Música e, paralelamente, formou-se em bacharel em jornalismo pela Faculdade Maurício de Nassau. Largou a carreira camerística para se dedicar ao jazz e à música popular. Em 2007, apresentou um tributo ao cantor Nat King Cole, com uma série de apresentações em diversas casas de show de Recife. Pelo tributo, recebeu elogios de cantores consagrados do cenário nacional e internacional, como o cantor Peri Ribeiro e a cantora Lene Andrade. Desde então, participou de diversos eventos e festivais de jazz de Pernambuco, como Jazz Porto em 2010, com a banda do Ângelo Jazz Combo, e o saxofonista holandês Freddy Berkmeyer. Com a do Ângelo, se apresentou na 4ª edição do Festival de Garanhuns Jazz, melhor dizendo, Garanhuns Jazz Festival de 2011, dividindo o palco com diversos jazzistas internacionais como o saxofonista Warren Atiba Taylor dos Estados Unidos, o pianista Russell Ferrante, fundador do Yellow Jackets dos Estados Unidos também. Donnie Nichilo, ex-pianista do Buddy Guy dos Estados Unidos, e o Bob Mintzer, membro do grupo jazz Yellow Jackets, também dos Estados Unidos. Marcou presença na edição de 2012 com o pianista e diretor musical Tiago Albuquerque, com um Majority Duo. Citado pela revista Continente Cultural como único intérprete masculino de jazz, em 2013 fundou a banda de jazz Quintessence, que busca interpretar e recriar estándares do jazz norte-americano, da música internacional pop e da bossa nova. Participou do programa de TV Vitrine Cultural e de festivais de jazz pela região Nordeste com o Recife Jazz e o Blues Festival em 2013, Garanhuns Jazz Festival 2014, Rio Jazz Fest 2014 e 2015. Enquanto isso, vamos chamar aqui o querido... ainda não está online. E continuando com o Rio Jazz Fest 2014-2015. Janeiro de grandes espetáculos na 24ª edição em 2018. Fest Bossa Jazz em Natal, Rio Grande do Norte, 2019. E o Gravatá Jazz Festival em 2020. Atualmente se apresenta em casas de shows e em circuito de jazz pelo Brasil. Estamos aguardando o caríssimo entrar. Deixe-me avisá-lo que já estamos online. Deixa eu chamar aqui o caríssimo Arthur. E vocês gostam de festival de jazz? Já participaram de alguns? Opa, acabou de chegar o Arthur. Enquanto o Arthur está entrando. Acabou de chegar. Maravilha. Boa noite, caríssimo. Boa noite, meu cara. Tudo bem? Tudo tranquilo contigo? Graças a Deus. Maravilha. Estava lendo um pouco da sua biografia, não sei se fiz jus. E aí, conta um pouquinho pra gente como foi essa sua trajetória com a música. Ela correu em paralelo com essa vontade de ser jornalista. Mas como é que foi isso, esse processo, esse encantamento com a música? Bom, primeiramente, boa noite, mais uma vez. Boa noite aos seus telespectadores, né? Seus espectadores, seus ouvintes. Para mim é uma honra, né? Uma satisfação. Todo aquele que, assim,
me convida, né, e tem interesse em saber um pouco mais sobre o meu trabalho, isso para mim é gratificante, né, porque ele não se constrói a partir do momento que eu canto, né, é a partir de reminiscências, de experiências, de coisas que vivi, né. E, bem, como você perguntou, realmente, minha paixão primeira foi o jornalismo, que foi a minha formação, sou bacharel em jornalismo, e depois foi que o canto foi se apoderando de mim, digamos assim, nos festivais de colégio. Eu, assim, para quem me conhece, desde os princípios, sabe, Filos, fica maravilhado, porque, e eu até também, digamos assim, porque eu era o cúmulo da timidez, eu não tinha nenhuma experiência com microfone, detestava ficar, fazer leitura dinâmica, né, que as professoras faziam, para que a gente, né, cada um lesse uma parte do texto, né, e quando chegava na minha vez eu morria de vergonha, era algo terrível para mim, eu não tinha essa desenvoltura que eu tenho hoje. Aí isso foi graças à música também. A música colar, lado a lado. Porque, querendo ou não, é comunicação. Música é comunicar. Você está ali comunicando uma mensagem. Né? E isso eu sempre tive na minha vida como intérprete, depois que eu me descobri como cantor. E esse processo, por que jazz? Bom, o jazz, porque desde cedo ele esteve na minha vida também. Aqui em casa, o pessoal gosta muito de ouvir música internacional, gostava, né? Hoje em dia nem tanto, mas antigamente gostavam mais. Tinha uma radiola lá na sala e elas colocavam os discos de vinil, que eram o quê? As músicas internacionais que faziam sucesso no momento, e algumas mais antigas, né? Elas tinham muitas coletâneas. Elas que eu falo, minhas tias, Ah, sim. que foi aqui na casa de minha avó. Ela foi mãe de 9 filhos, né? E a maioria ficou em casa, só 2 casaram, entre elas minha mãe, não estaria aqui. E a minha infância foi toda vivida aqui em Casa Amarela, no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte, do Recife. Né? Criado aqui de uma maneira humilde, né? Mas mesmo assim, minha família sempre teve contato com boa música. Gostavam de novelas, e nas trilhas de novelas, há muitas músicas, muitos intérpretes, né? Alguns antigos, outros mais recentes, fora também os gostos musicais delas, de música popular brasileira. Se ouvia muito aqui Nat King Cole, eu me lembro de um disco, que eu não achei, porque senão eu traria aqui para mostrar para vocês. É uma coletânea dele, quando Nat King Cole esteve na América, né, do Sul. E, em específico, também ele esteve lá em Cuba, na América Central e tal, por ali por cima. E gravou boleros, gravou algumas coisas que, magnificamente, né? Estavam eternizadas aí na voz dele. E a partir dali foi o meu primeiro contato com o jazz, porque Nat King Cole era também um grande pianista. Ele era um exímio e deixou um pouco de lado isso para se tornar um grande intérprete, né? Um grande cantor. E a partir daí eu fui descobrindo os outros cantores, Frank Sinatra, Tony Bennett, Ella Fitzgerald, e outros mais específicos como Mel Tormé, que inclusive tem livros, né, escritos sobre o jazz. Era um baterista que depois se tornou um grande cantor, é considerado talvez o Ella Fitzgerald de calças, né? O Mel Tormé. Não é muito conhecido aqui, mas, enfim, eu fui me deslanchando nesse universo tão vasto, tão rico. E quando eu percebi que aqui existia uma carência desse tipo de profissional, porque quando eu trabalhei em orquestra, existia o quê? Era o primeiro número das orquestras geralmente era um standard de jazz. Geralmente Sinatra, né? Porque era muito, muito conhecido no público. Então, ali eu percebi que, poxa, tem público para isso. E era parte que muita gente
do público gostava, né, dessa primeira parte. Então eu disse, não, pronto, é aí que eu quero empreender, eu quero fazer uma história. E aí eu fui galgando aos poucos até chegar onde estou, graças a Deus, eu tenho o carinho e o respeito de muitos músicos daqui do estado. Isso eu digo sem modéstia, foi algo conquistado com muito carinho, muito óbvio, esforço, e um time também que abraçou a minha, a minha causa, né? Porque sem eles também eu não faria a diferença, de maneira alguma. Eu creio que aquelas vitrolas de LPs, elas são uma grande escola para muita gente. Porque ela vai educando musicalmente. E hoje a gente não tem muito isso, né? As pessoas até De fato, estranham o chiadinho inicial que tinha quando você colocava o disco, aquela coisa aquela expectativa, principalmente quando era um disco novo. Era lançamento de disco, colocava lá e a agulha começava aquele chiado inicial. Pelo menos eu ficava ansioso, né? Para saber desse processo. eu tenho uma saudade tão grande, porque foram os meus primeiros professores, foram os discos de vinil. Engraçado que uma pessoa uma vez observou que chegou para mim e disse: Poxa, você escuta disco como quem lê um livro, né? Aí eu pego, paro tudo que eu estava fazendo, parava tudo que eu estava fazendo, até hoje eu acho. Hoje nem tanto, porque eu não tenho tido tanto tempo quanto gostaria. Tem a coisa do iPod, né? Você em qualquer lugar também você está escutando música, com o MP3. Acabou-se, né? Esse ritualismo Uhum, e cultura com disco de. Tá tentando voltar, mas de uma maneira bem tímida. exato. E essa vivência que eu tive com o vinil, ela me ensinou muito, muito, muito mesmo. Porque além de eu degustar, né, ouvir aqueles discos, eu olhava os encartes. Eu tive a curiosidade de ficar olhando os encartes. E ali eu vi data, né, alguns registros históricos de vanguardas, de outros músicos que às vezes escreviam, né, na na contracapa, sobre quase como uma introdução de um livro que a gente pega e lê, né? Uhum. Se debruça lendo. E aquilo me ensinou demais, demais. Aquilo foi o pontapé inicial, digamos assim, porque eu era um ouvinte onipresente, né? Eu estava ali brincando na sala e minhas tias ouvindo os discos e eles lá tocando, tocando, e de repente aí eu estava lá ouvindo. Eu não cantava ainda, mas aí estava lá brincando. E depois, muitos anos depois, quando me descobri como cantor, aí eu notei que era fácil cantar aquilo ali, porque já estava entranhado, eu já estava ali, já Familiarizado. embalado naquela música. Isso mesmo. Pois então, caríssimo, dá uma palhinha pra gente, pode ser? Desse seu processo? Claro. Eu falei Nat King Cole, né? É talvez a minha maior influência. Eu gosto muito de evocar a voz dele. Eu acho que ele era um dos maiores cantores que esse mundo já viu. Aham. Foi por acaso até que ele se apresentou, ele, numa dada situação, mandaram, né? O chefe lá, um dos clientes, mandou o pianista cantar, sem saber se ele cantava ou não. Aí o cliente, o chefe, né, da casa, chegou para a Nete e disse: Olha, o cliente ali está querendo que alguém cante. Aí ele pegou o microfone e começou a cantar. Aí dali não parou mais. Aí fez sucesso. Pois é. Então vou ficar aqui cantando, né, uns trechinhos de músicas. Eu não preparei pista nem nada, porque eu queria ser bem solto aqui, bem à vontade para cantar para vocês. Então vou cantar para vocês essa que é uma das canções que eu mais gosto com o Net, que é intitulada When I Fall in Love, que é do Victor Young, que era um band leader também famosíssimo, que tocou com muita gente e compôs muita coisa bonita. When I fall in love, it will be forever, or I'll never fall
never fall in love. And unless that's words like kisses, love is ended before it's begun. And too many moonlight kisses seem to cool on the earth of a way. When I give my heart, it will be completely, or I never give my heart. And the moment I can feel that, you feel that way too. 'Cause when I fall in love with you. Oh! Bravo, bravo. É, a música, principalmente no jazz, ela tem uma grandiosidade incrível. Ela sai preenchendo espaços e como você também tem voz, fica uma coisa assim grandiosa já. A gente nem precisou tanto da pista, né? Mas a capela já deu esse tom. Como é que foi para você retornar? Pois não, diga lá. E olha que eu fiquei preocupado. Aí eu disse, poxa, acho que vai ficar tão vazio se eu fizer sem pista. Porque eu fiquei tão. Eu digo a você, eu fiquei tão acostumado a cantar com as pistas, né? Foram 2 anos aí, cantando com pista, que eu acabei, ó, tinha que gostar. Ou tu canta com pista ou não. Porque eu não podia ter o contato com o cliente, nem com os meus músicos, então eu tive que desempenhar esse modus operandi. Mas dizer a você que eu adoro, não gosto não. Não. Mas tem que fazer. Mas é pela própria grandiosidade da música, como eu tinha falado antes. Mas diga lá, como é que foi esse seu aprendizado com a pandemia? Bom, com a pandemia eu aprendi tanta coisa, né? Tem muita coisa ainda que eu estou aprendendo. Eu acho que quem é ser humano que se preze vai sair dessa pandemia com alguma lição. A minha foi, acho que a minha maior lição que eu possa dizer aqui agora, que eu possa lembrar, é que a ser resiliente, sabe? A perseverar, né? Em dias melhores. Isso talvez seja algo que a gente não ligava muito. No dia a dia a gente estava naquela loucura, né? Uhum. Tão acostumado àquela tão calcada em fatos que, naquela correria toda que o capitalismo, né, nos impõe, que é aquela coisa, vai de um evento, vai para outro, tem um menino para levar para a escola, não sei o que, vamos para diversão, para não sei o que, aí vem a pandemia e diz, ó, para tudo. Literalmente foi a puxada de tapete, né? Para toda a humanidade, eu acredito. E eu aprendi a ser resiliente. Eu não exercitava isso. Eu me considerava uma pessoa muito paciente. Mas diante dessa situação que nós vivemos e ainda estamos vivendo, né? Eu aprendi a ser ainda mais, sabe? Porque uma coisa é você perseverar e ser resiliente com o todo que existe fora, né? Mas e dentro de você, né? Existe isso, essa resiliência para com as suas demandas, para com a sua psique, né? Isso para mim foi isso foi fantástico, foi formidável. Eu me considero mais forte hoje diante dos desafios, né? Eu não sei até onde a gente vai andar com essa pandemia. Eu estudei algumas antigas, né, da gripe espanhola e outras que vigoraram na humanidade, e levou um certo tempo, né, para que tudo voltasse a uma certa normalidade.
o meu setor ainda não está, digamos assim, trabalhando a todo vapor. Hoje mesmo eu fui visitar uma cliente numa casa bem chique, aqui perto do Poço da Panela. Muito linda. E aí eu me recordei, né? A gente conversando, porque ela procurou outras casas e muitas faliram, né? Muitas que eu tocava com muita frequência, né? Até quando era crooner de orquestra, né? Trabalhei em orquestra de baile e tal, e muitas dessas casas fecharam. Muita gente ficou desempregada, muita gente ficou desalentado. E me recordo que o último evento que eu fiz foi no início de março, início ou meio de março. Eu sei que foi no pós-carnaval, aí teve o início de março, aí foi que começou as notícias, né, vigorarem no mundo. Aí eu disse, poxa, eu estou com uma sensação tão ruim. Eu disse isso até para o meu pianista. E aí a gente fez um evento lá no Empório do Paiva, na reserva do Paiva. E dali já veio os alertas do lockdown, das políticas que ninguém estava preparado, né? Nem quem era gestor público e nem a gente. E a gente se viu nesse tiro no escuro, né, filhos? Eu acho que para mim foi assim. Mas logo eu vi que não poderia ter o contato físico, né? Que foi imposto isso pelas autoridades sanitárias. Então aí eu disse, não, mas eu já cantei com playback. Eu já cantei com playback. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uns playbacks aqui e vou fazer live. E vou lançar isso aqui. Isso foi automático. Sim. Não foi muito difícil pensar nisso, não. Eu disse, não, eu vou fazer umas pistas aqui e vou colocar para tocar e vou disponibilizar uma plataforma aí para monetizar, para colocar alguma contribuição solidária, não é? E eu fui feliz com isso, porque deu certo. Eu consegui arrecadar, no ano passado, acho que em torno perto de 5 mil reais, que deu para passar com uma certa, sabe, respirar o fôlego e cobrir alguns custos, como, por exemplo, com meus filhos, né? Que cheguei até a cogitar tirar ele da escola, porque ele estuda em colégio particular. Enfim, mexeu com toda a estrutura, né, do que já eu havia planejado. Que eu estava tão acostumado. Isso. Foi um desafio tremendo. E ainda está sendo, né? Porque a gente agora está na retomada, houve a flexibilização, agora o governo vai liberar, né, para mais de mil pessoas, não é? Mais que 1.500 pessoas. Vai sair uma resolução agora na segunda-feira a esse respeito, e eu espero que a vacinação continue caminhando, porque através dela, pelo menos é o meu pensamento, de que através disso nós tivemos uma luz do fim do túnel, sabe? Porque antes a gente vivia na completa escuridão do que fazer, como fazer, ou ainda assim, diante das soluções óbvias, não aparecia aquela vontade política, né? De, olha, vamos adotar essa política e vamos dar as mãos. Não tem direita, nem esquerda, nem centro, nem cima, nem baixo. É o ser humano, é uma batalha una, né? De todos nós que somos seres humanos, né? Porque foi a nós que a pandemia mais prejudicou. Não é isso? Isso é um processo muito... Mas Isso é um processo meio dolorido, assim, de você perceber que as pessoas colocam aparentemente a política acima de tudo. Na verdade, não é não política, não é nem isso. É lucro, entendes? A gente ainda percebe que o dinheiro ainda determina a moral de muita gente. E aí, quando você está na gestão pública, você tem como um parâmetro que é o lucro, você não pensa nas pessoas. Mas deixe-me dizer uma coisa a você. Eu e Vi Santos, ela está dizendo aqui que você é um dos cantores mais elegantes do Brasil. Receba obrigado. Eu e Vi. Mas diga lá,
nas tuas inspirações musicais, você geralmente determina o seu repertório a partir delas? Ou você começou a pesquisar outras fontes também, além daquelas que te guiam pelo teu gosto, porque tu gostas? Eu costumo nivelar, né? É meio que assim. Eu acho que é parecido para todo e qualquer cantor quando começa. A gente, no início, a gente não canta o que gosta. Uhum. A gente canta o que as bandas vêm, né? Pelo menos comigo foi assim, né? Eu, quando comecei, existiam as demandas de música e eu tive que abrir um pouco mão dos meus gostos pessoais para cantar aquilo que os clientes queriam, não é? E conforme o passar dos anos, aí eu fui me especializando, adotando o meu trabalho artístico, né? A minha, digamos assim, abrindo a minha empresa, que é o meu nome, Arthur Felipe, e a minha banda Quinta Essência. E através dessa mudança, dessa migração, aí foi que eu comecei a adotar uma postura de uma maior liberdade de escolha daquilo que cantar, Sim. de como cantar. Porque no início eu cantava como qualquer cantor de orquestra, não é? Que inclusive é uma modalidade que eu adoro. Sempre gostei de cantar em orquestra. O problema é que era uma jornada muito grande, era muito cansativo. Foi uma vivência gostosa de aprendizado. Conheci muita gente fantástica, cujo o talento, o ser humano eu guardo aqui no meu coração. São os aprendizados que a gente tem na vida. E continuo sendo um aprendiz, eu não sou nenhum mestre. Aí chega alguém e ó, você é um mestre, você não sei o quê. Não, poxa, e mesmo que seja com um colega assim, cantor, eu costumo dar conselhos, eu não me coloco na figura de professor, nem longe disso. Eu sou um colega bem intencionado, apenas amo o que eu gosto. Amo o que eu faço. Amo o que eu faço. O que eu faço, eu dou o meu melhor. E tô aí para trocar dicas. Vem aqueles que estão no início, chegam para mim para pedir dicas, suas influências. Eu digo sem problema, não tem problema nenhum. Tô aí para esconder nada disso, não. E como voltando à sua pergunta, é meio que isso. A gente, no início, começa a cantar coisas que não são muito legais, digamos assim, Um exemplo. do nosso gosto. Exemplo, um exemplo bem prático. Eu me recordo aqui, um dos shows que fiz numa das festas da Vitória Régia, aqui em Casa Forte, no bairro vizinho. Fiz com orquestra. E eu cantava na época, que fez muito sucesso, um grupo chamado Capim Cubano. E eu me lembro que o bloco deles, de músicas, né, quem cantava era eu. Né? Era a voz masculina da orquestra era eu. Então eu cantava aquelas coisas cubanas que eles cantavam na época, só que eu cantava do meu jeito. Eu não conseguia, de jeito nenhum, cantar como eles cantavam. Porque tem isso, sabe, Filos? Quando a gente está no início, a gente meio que se torna um cover, né? Daqueles sucessos, daqueles caras que estão fazendo sucesso. E no meu caso, aí eu trazia a minha realidade de cantar. Eu acho que eu já era diferente aí nesse sentido. Eu não conseguia, de jeito nenhum, cantar como eles cantavam. Eu cantava do meu jeito. E tu lembras? Aí vinha um... Eu lembro de Bamboleio, né? Que é uma alusão à música Cavalo Viejo, né? Que foi gravada também em português pelo Pinduca, né? Esse amor, assim, dessa maneira, não tem la culpa. Amor de mi passado. Não me lembro toda a letra, não. Mas, enfim, eu cantava essas músicas assim. Inclusive, quem gravou foi o Gypsy Kings, né? Que fez muito sucesso também. E eles esse pessoal dessa banda
do Capim Cubano, eles gravaram muita coisa do Gypsy Kings. Eles saíam, né? Pegando coisas que fizeram muito sucesso e que tinham teor latino, né? É uma banda muito interessante. E aí o bloco era eu que cantava. Também cantei alguns sambas, né? Cantava Zeca Pagodinho, né? Eu curto também, curto bastante, acho um sambista fantástico. E o bloco de samba que eu cantava, tinha coisas lindas que eu cantava dele. Agora, para lembrar aqui, para Aham. cantar, porque já faz tantos Aham. anos que eu não Sim, sim. canto, mas tinha o Deixa a Vida Me Levar, né? Mas tinha uma em específico que eu gosto muito de cantar dele, que acho que no decorrer da entrevista eu vou acabar lembrando. Pois é, enquanto você lembra, dá outra palhinha pra gente. Dou sim, dou com muito gosto. Como eu falei, eu não sou apenas cantor de jazz, eu passei por muitos caminhos, né, do samba também. O pessoal do choro eventualmente me chama para cantar e para mim é fantástico também, é outro aprendizado, é outra energia e outra alegria também, né, quando eles me chamam para cantar. Tem uma música que eu agora me vem à cabeça, falei do pessoal do choro, eu ouvi com a Ademilde Fonseca, que era a primeira dama do choro, né? É a única, era uma das primeiras cantoras a tentar cantar aquelas notinhas picadinhas do choro, que era só instrumental, Aham. né? Então ela fez aquela coisa vocal, né? A música de Valdir Azevedo chama-se Pedacinhos do Céu. Sei que me amas com grande fervor. Ah, em teus braços mil frases de amor. Entretanto, eu preciso ouvir a voz da razão para saber se direi sim ou não. És para mim um poço troféu. Vejo em ti pedacinhos do céu, porém preciso repetir mais um pouquinho para não desiludir meu dolorido coração, que ainda sente uma emoção de uma ingratidão. Afinal, um amor com fervor e muito apreço, eu agradeço a grandeza, a beleza e a riqueza do troféu. Julgo-me feliz, pois sempre quis e tudo fiz para exaltar um grandioso amor e incluir nesse chorinho, entre beijos e carinhos, pedacinhos lá do céu. Pedacinhos do céu. Maravilha. Ademir de Pinto, Essa do música é muito Choro bonita. e Valdir Azevedo. Aham. É, quando eu descobri que tinha choros com letra, aí eu disse, poxa, essa melodia eu adoro, eu queria cantar, eu queria que tivesse uma letra. Aí eu fui pesquisando e acabava encontrando, né? Aí me deparava com essas pérolas tão lindas, tão maravilhosas. Pois é, tem uns amigos lá de Londrina que eles têm uns grupos de choro, os clubes de choro. É interessante. Depois eu Sim, faço você entrar em contato com uma cantora para sim. vocês já assim inteirando com o pessoal por lá também. Mas diga lá. Poxa, Não, perdão. vai ser um prazer, vai ser um prazer. Eu adoro esse intercâmbio. Você já pensou em gravar os seus trabalhos? Você tem trabalho gravado? Porque na sua biografia eu não li e nem achei a referência desse registro em seu trabalho. Mas tenho. Eu tenho um que eu gravei em de 2006 a 2007, foi na época que eu me formei na faculdade. Isso por um mérito de um grande amigo meu chamado Johnson Silva, pianista.
trabalhou diversas vezes comigo e ele, na época, me chamou para algum trabalho, alguma coisa, que eu não me lembro o que agora, mas nós fomos no apartamento dele, que ele tinha um pequeno mini estúdio. Sim. Aí ele disse, Arthur, ele olhou assim para mim, Arthur, tu já pensasse em gravar alguma música? Aí eu, poxa, não, nunca tive esse pensamento, não. Nunca passou pela minha cabeça. Aí ele, vamos fazer um teste aqui, pega aí o microfone, diz aí uma música pra gente fazer. Aí antes que eu dissesse, ele disse, ó, faz assim, As Time Goes By, que é tema de um filme, né, Casa Blanca. Aham. E aí eu cantei, né? You must remember this, the kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh, the fundamental things apply as time goes by. Aí gravei, aí depois ele trouxe o arquivo, botou pra gente ouvir, aí ele me mostrou, olha Arthur, tua voz. Já tinha te ouvido assim. Aí eu, não. E aí ele me convenceu a gravar um CD. Ele ali conseguiu me convencer e ele já topou de cara, disse, olha, quem vai gravar sou eu, né? Eu vou fazer os arranjos, vou chamar a galera, você escolhe um repertório a seu gosto e vamos gravar. Aí eu acertei com ele, né? Uma quantia e ele chamou, inclusive na época, quem gravou algumas faixas foi uma das faixas foi Cezinha, né? Toca sanfona, que é um dos maiores, talvez, discípulos de Dominguinhos, Aham. né? E aí ele manda um grande abraço, grande Cezinha. Ele gravou comigo uma música, uma toada que eu gostava de cantar, que eu ouvi com o Dick Farney, né? Era A Saudade Mata a Gente. Fiz meu rancho na beira de um rio, meu amor foi comigo morar, e na rede nas noites de frio, meu bem me abraçava pra me agasalhar. Mas agora, meu Deus, vou-me embora. Vou-me embora e não sei se vou voltar. A saudade das noites de frio em meu pobre peito vazio virá se aninhar. A saudade mata a gente morena, a saudade é dor pungente morena. A saudade mata a gente morena, a saudade mata a gente. É linda essa música. Aí ele colocou a sanfona, aí no que ele gravou, ele disse, poxa, eu não gostei muito dessa sanfona, deixa eu gravar de novo. Aí ele gravou 2 takes, e os 2 takes ficaram na música. Johnson disse, não, eu não acho que nenhum dos 2 ficou ruim. Todos os 2 ficaram ótimos. Sim, aí pronto, eu fiz o meu primeiro trabalho, foram 10 músicas na época, e a maioria brasileira. A única exceção foi Night and Day, do Cole Porter, que eu regravei, e uma música do Tom Jobim chamada Bonita, que a letra era em inglês, né? What can I say to you, Bonita? The magic words will capture you. O resto eu não lembro, mas enfim. É uma música belíssima, pouco conhecida, do Tom Jobim. Parece que o Vinícius de Moraes fez depois, anos mais tarde, uma letra em português. É Bonita demais, o nome em português. Mas o nome era Bonita. O Frank Sinatra regravou em inglês, né, a letra, e colocou num CD, um trabalho depois do Francis Albert Sinatra e Antônio Carlos Jobim, que foi o disco inicial, né, da parceria Sinatra e Tom Jobim. Aí, anos mais tarde, ele regravou algumas do Sinatra que ficavam fora desse disco. E, bem, eu consegui um bom resultado com a vendagem desse disco.
tão boa que nem eu tenho. Pois é, eu ia Nem perguntar eu tenho. agora. Senão eu traria aqui uma capa. Eu estava até procurando, porque eu tenho uma discografia bem grande ali, Hum, tudo em fita e tal, que são os meus discos de estimação, que eu volta e meia gosto de ouvir, né? Os vinis também, que eu gosto, curto pra caramba. Eu estou aqui no meu quarto, né? Aqui os ternos que eu uso de carreira, de trabalho. sim, sim, estava percebendo. E, pois é, assim, foi um conselho que me deram, olha, antes de você cantar qualquer coisa, antes de você tocar, antes do que você soprar, vão lhe olhar dos pés à cabeça. Então é importante que você saiba como se vestir, porque o público que você quer agradar é um público exigente, é um público que gosta de coisa boa. Quem gosta de jazz pagam 12 anos, né? Pagam chivas, pagam as garrafas de uísque caras aí, pagam bom vinho, né? Frequenta uma casa, né? De estilo e tal, porque é onde esse estilo musical tem, digamos assim, uma influência maior, né? Uma incidência maior. Embora eu não ligue muito para isso, não. É mais o rigor de trabalho, o meu modus operandi, digamos assim. Mas música boa, ela cabe em qualquer ocasião, em qualquer lugar. E foram conselhos maravilhosos que eu tive, sabe? Inclusive esse de gravar um disco, né? Aí veio o primeiro, depois veio o segundo, que foi gravado num dia. Foi uma tarde, eu fui num estúdio junto com o meu pianista, que vale também falar sobre ele, Tiago Albuquerque, meu irmãozão, que nós tivemos um encontro muito feliz, porque ele é o meu pianista mais frequente, é um amigo confidente, né, também, porque a gente conversa ali musicalmente, criou essa relação, né? Eu já sei os caminhos que ele faz no piano e ele já sabe até onde minha voz chega e o que é que eu posso fazer, né? Que às vezes é só a gente se olhar assim, ó, e pronto, já resolveu. Aí ele também modula lá para onde ele quiser. Ele sabendo que eu sigo, né? Eu vou com ele. E através dessa amizade nós também gravamos um disco que foi quando nós chamamos a nossa dupla de Duo Maggiore, ou Duo Maggiore, porque foi uma casa italiana que nós cantamos, estava ali no Espinheiro. E aí nós tínhamos que ter uma temática, né? Meio italiana, Aham. né? E foi muito legal. Aquela casa, eu tenho uma saudade tremenda daquela casa. Culinária italiana. Nós tocávamos uma noite só de músicas italianas. E tinha um dia que a gente fazia jazz. E aí nós gravamos, né? Um disco com standards do jazz e com músicas internacionais, né? Eu cantava em francês, cantava música italiana, música espanhola, é, em castelhano, enfim. Fui me debruçando nesse Sim. repertório também. É bem vasta a minha história nesse sentido. Ah, Porque eu sou bacana. muito detalhista, eu basificar as coisas, aí eu acabo falando do todo e tendo que, né, espremer um pouquinho do nosso tempo que nós temos aí para falar sobre isso. Porque cada experiência conta, né? Sim, Cada, sim. cada particularidade se soma àquilo que nós vivemos e fazemos. Pois é. Eu não sei se vai ter tempo de, ou se você preparou alguma palhinha em francês. Mas deixa-me dizer uma coisa para Ah, você. A sim. Ive do Farol de Itapuã tá dizendo que assistiu sua live cantando o repertório Cartola e achou incrível. E ela tava falando também que a Gal Costa, ela gravou a música Bonita. E outra coisa que ela quer saber Sim, é se Calbi Peixoto foi referência para você. foi sim, foi. Assim, os cantores que eu mais ouvi, né, nacionais, foi Calbi. Calbi, Altemar Dutra, Orlando Silva,
O pessoal fala de Nelson Gonçalves, eu ouvi também, mas poxa, eu fiquei pensando, Nelson é um exímio cantor, adoro. Aham. Ele cantando tango, então, é uma coisa fantástica. Mas aí eu fiquei curioso, quem é que ele deve ter ouvido, né? Porque, poxa, eu sou cantor e eu ouvi muitos, né? Então, quem é que esses caras ouviam? Aí eu fui atrás e achei Orlando Silva, o cantor das multidões. Cantora. Para mim, esse homem, o cobra, o tamporoso, como dizem. Orlando Silva não tinha essa alcunha de o cantor das multidões por acaso. Ele era o grande, né? Foi a história da música popular brasileira vem até ele, dele em diante. É, É uma pena que existe um ostracismo, né? Eu me lembro, eu fiquei tão triste que eu não pude realizar os 100 anos dele, né? Que ele faria se ele estivesse vivo. Foi no início da pandemia. Eu ia fazer um tributo a Orlando Silva, pretendia fazer um projeto mesmo, com orquestra e tal, e aí não deu certo, infelizmente. Mas qualquer tempo desses eu faço uma homenagem a Orlando Silva. pois é. Foi ele que lançou Carinhoso, né? Uhum. E todo mundo canta. Ninguém sabe quem foi que gravou Orlando Silva. Música de Pixinguinha, Rosa, né? Que é de Pixinguinha, que reza a lenda, foi letrada por um mecânico, né? Que Pixinguinha tinha amizade, né? E aquela poesia maravilhosa, tu és divina e graciosa, estátua majestosa do amor por Deus esculturada, e ornada como a dor da alma da mais linda flor, de mais ativo olor, que na vida é preferida pelo beija-flor. Ele fez, Orlando cantava para a mãe dele essa canção. E depois que ela partiu, que ela morreu, ele nunca mais a cantou em show público. Eu acho isso muito bonito. Pois é. Bem, eu Calbi É, ouvi bastante. Calbi Peixoto. Calbi, poxa, assisti muitos shows dele ao vivo. Tenho uma certa mágoa porque não o conheci pessoalmente. Conheci alguns como Peri Ribeiro, que é meu ídolo também, filho de Dalva. Ele escutou o meu CD, o primeiro CD, e disse que era maravilhoso e tal. Ângela Maria, eu conheci pessoalmente no programa de Geraldo Freire, sim. que eu fui cantar no Festival Nacional da Seresta. E aí ela estava lá e Geraldo botou meu CD para tocar. Aí olhou assim para ela, e aí, Ângela? De 0 a 10. Aí ela disse, 0 a 10 não, nota 1000. Me deu um abraço. Eu chego e me arrepio todinho de lembrar. É. Ângela Maria pode não parecer um nome tão significativo, mas Elis Regina, em entrevista, dizia, né? Que copiava Ângela Maria sem vergonha nenhuma. Né? Para ela, era a maior cantora do Brasil. Para Elis Regina. Uhum. Então, para mim, foi assim, colocar na minha cabeça uma coroa pesada. Pois é pesado, mas você está sustentando com louvor até agora, né? Que bom. Mas é com muito amor, muito carinho. Eu acho que a consequência daquilo que a gente empreende, amor, carinho, atenção, zelo, né? Honestidade, enfim, de uma maneira sábia, sem abusar daquilo, acho que a recíproca é essa. Sim. É a gente ter uma quantidade tão grande de pessoas que admiram a gente, que chamam a gente, que querem a gente bem, que torcem pela gente. E tem gente também que não quer saber disso, né? Quer que a gente caia, quer que a gente tropece. Mas, enfim, Deus protege. Eu sou uma pessoa muito espiritualizada nesse sentido. Sim. Acredito em Deus, né? Não como um velhinho com uma barba bem simpática, mas eu acredito nele como uma força com vários nomes. É quase uma coisa meio metafísica, né? Mas que existe, né? E que se inflige, né? Na nossa vida. Ele trata
né? Essa nossa nosso merecimento, essa nossa vivência como ser humano, e cabe a nós sermos correspondentes, né, desse amor, desse carinho. Viver é uma dádiva maravilhosa. Eu passei por essa pandemia, vi pessoas que perdi, né, que com tristeza, né, assisti pessoas. Eu fui vacinado, graças a Deus, vou tomar a minha segunda dose já por esses dias, e vi, né, tantas pessoas sucumbirem, né, tantas pessoas passaram por perrengues, outras quase que partiam, né? Isso é Deus, né, infligindo na nossa vida, sabe? E não é de outra forma, senão, poxa, eu acho que não teria acontecido, né? Eu fiz tudo o que pude para me manter aqui quietinho, fazendo minhas lives, sair apenas para o necessário. Meu filho é asmático, o do meio, Heitor, tem 7 anos. E só sabe Deus também como foi difícil tudo isso. E passei, olho para trás com um misto de várias emoções, mas uma delas é de alívio e esperança, né? Esperança para que as coisas continuem a melhorar. Lutemos para isso, né? Mas para que isso aconteça, é. além dessa nossa fé, na transcendência na nossa vida, tem a música. E aí? E aí você falou da música francesa. Fiquei curioso para saber qual é. Bom, eu tenho várias, né? Eu já cantei, já fiz show cantando Aznavour, né? Que para mim é um dos maiores intérpretes Sim, maravilhoso. da música francesa. Charles Aznavour, eu copio até no modo de interpretar, porque ele era, além de um grande cantor, ele era um ator, né? Ator, ele era diretor, ele era mímico, ele era tanta coisa, era um multiartista, né? Aquele homem. Eu sou louco para encontrar, inclusive, os filmes que ele fez, que ele participou, né? Alguns estão fora de catálogo no Brasil, alguns até que ele dirigiu, né? Como diretor, né? Um cineasta, ó. Charles Aznavour. E eu pude assisti-lo aqui também, ao vivo. Foi o último show que eu vi, foi lá no Chevrolet Hall, na penúltima vez, o penúltimo show que ele fez aqui em Recife. Deixa eu ver, me lembrar de alguma música dele. Nesse show eu não consegui por causa dos... Perdão. Eu só estava dizendo que nesse show eu não consegui por causa dos ingressos. Ah, sim, eram concorridos e muito caros, né? E, por exemplo, de ver Carreiras quando esteve aqui, né? Foi uma exorbitância tremenda. Mas assim que eu podia, eu ia, sabe? Eu pude ver lá o quê? Tony Bennett, eu pude ver Mercedes Sosa no teatro de convenções, que eu sou fã dessa mulher. Eu chorava, eu não sabia o que fazia. Eu não sabia se eu chorava, se eu... Aquela mulher era uma entidade ali no palco. Exato. Eu conheci... Linda. Ela estava debilitada, sabe? Já cantando sentadinha ali. Mas já aquela voz, sabe? Sem esforço nenhum. E é uma coisa, um processo quase que... não dá para explicar. É Deus também. É algo mágico. Eu conheci a Mercedes Sosa cantando a música Como La Cigara. Como La Cigarra. Ah, é linda, linda. Eu tenho algumas coletâneas dela e, assim, é emocionante. A música ali é um estado de espírito. Você conhece essa letra toda? Não, eu não conheço. Tá. Não conheço. Eu não canto. Foi só uma provocação. Fica como um projeto futuro, até me esmiuçar na obra dela. Eu adoro Mercedes Sosa. Não sei, nem tudo eu consigo interpretar e nem tudo me agrada, que eu gosto, me agrada eu cantando. Mas sim, aí de volta com o Aznavour. Eu estava falando sobre ele,
Tem uma música dele chamada Il faut savoir, que eu gosto pra caramba, mas eu não estou muito lembrado da letra. Vou cantar dele o La Bohème, Aham. é bem conhecido, né? O maior sucesso dele. Je vous parle d'un temps, donnez-moi tant de passer, de pas connaître, mon maître ce temps-là. Accrocher, chérie, esqueci d'en connaître, le silence, les garnis. Tu passes les ballons, les palmines. C'est là qu'on s'est connu, qui crie en famille de toi, de pose à nu, la bohème, ça voulait dire, Tijani, la bohème, la bohème, ça l'évoque Bom, tem outro que eu gosto também muito, que eu lembrei agora, Charles Trenet, também, que compôs La Mer, que compôs músicas maravilhosas. Tem uma que o Henri Salvador gravou, que eu também sou fã desse homem, o Henri Salvador, cantor guianês, né? Morreu já há um certo tempo, considerado, inclusive, um dos precursores da Bossa Nova. Antes mesmo, bem antes de se chamar Bossa Nova, ele já cantava suave e tal. E ele regravou essa música, Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Un souvenir qui me poursuit de ma jeunesse. Que reste-t-il de nos billets doux? Eu vou me lembrar ali. Mas, enfim, tem um pedacinho aqui de Que reste-t-il de nos amours, de Charles Trenet. E tem outras também que eu canto, porque às vezes eu tô, digamos assim, com HD, com aquelas músicas na cabeça, né? Sim. Músicas norte-americanas, que eu canto com maior frequência. Mas eu gosto, adoro. Música internacional sempre foi da minha predileta. Eu não fico só no Aznavour, né? Fico com outros cantores também, Joe Dassin, Maurício Chevalier, que já é bem mais antigo, né? Ele era ator também e tinha uma interpretação bem, né? E Bonton também, fantástico, também, que eu gosto muito. Eu ouvi tudo isso, né? Quando era criança, aí fica difícil não fugir dessa influência. Como foi esse seu processo de lives? Essa escolha de repertório, como é que você faz a escolha do repertório? Você diz assim, não, vou homenagear o Cartola, vou homenagear o Nat King Cole. Como é esse processo de você escolher o seu repertório? O que é que vem à cabeça primeiro? O que vem para a cabeça primeiro? A primeira coisa que vem, pronto, na cabeça é o seguinte. Assim, tenha a liberdade de você escolher o que você quiser. Porque agora você não tem banda. Ah, sim. Você antigamente tinha que chegar para a banda e dizer, olha, a música é essa, vamos estudar para que a gente possa fazer. Às vezes saía do jeito como a gente queria, não saía do jeito como a gente queria, ou ficava até melhor, enfim. E às vezes levava um certo tempo, porque eles tinham que estudar a música para poder fazer. E às vezes nem rolava mesmo, também. E aí, durante a pandemia, isso mudou. Né? Cantando com as pistas, né? Que eu chamo pistas, que é os playbacks, né? Eu tive uma liberdade maior de cantar até coisas que eu sempre sonhei em cantar e não tinha a chance, né, com a banda. E isso foi um alento durante esse processo. Foi um alento porque eu comecei a cantar coisas que eu adorava, sempre quis cantar e não tinha essa chance. E aí, pronto. Eu poderia cantar agora e fazer especiais, né? Cantando só me esmiuçando na obra de um fulano, como eu fiz com Cole Porter, eu fiz com Aznavour, eu fiz com... E dos nacionais eu fiz com Cartola.
Acho que eu posso me lembrar. Vinícius de Moraes foi o primeiro que eu fiz uma live. Eu me lembro, as duas primeiras que eu fiz, uma foi de músicas latinas, que aí eu cantei obras de compositores como, por exemplo, Ernesto Lecuona, que compôs Siboney, um compositor mexicano que fez muito sucesso. E cantei outras músicas latinas também, de compositores de bolero, como Pablo Milanés. Me lembro também de algumas músicas bom, enfim, foram de compositores latinos. E a segunda que eu tinha feito a live foi sobre Vinícius de Moraes, que aí eu cantei algumas canções dele que eu nunca tinha cantado e que eu sempre quis cantar e não tinha chance, né? Eu acho que tudo foi isso. Foi essa chance de partir para esse repertório e me desafiar também. Teve os momentos que eu senti, eita, não é bem por aí, mas vamos enfrentar. Algumas coisas saíram bem, outras não saíram tão bem, outras saíram horríveis. Mas eu encaro isso com esportividade, viu, filhos? Eu acho que nem tudo que a gente faz fica perfeito, nem tudo que a gente faz fica... Também variou essa experiência das lives com o meu estado de espírito. Às vezes eu estava bem, às vezes eu não estava, às vezes eu estava para baixo. Aí quando começava a cantar, a tristeza ia embora, né? Toda angústia, tudo ficava fora. Como era antes da pandemia, né? Às vezes eu podia chegar, não tive um dia muito legal, aí chego ali, sento no banquinho, pego o microfone, aí começo a cantar, pronto. O mundo vira um mar de rosas. Quais foram as lives que te deram mais trabalho? Excelente pergunta. Bom, uma delas eu fiz recentemente, que foi a de Milton Nascimento. Primeiro porque Milton é um exímio cantor. Eu não tenho aquela extensão, aquela interpretação fantástica, fabulosa, eu não tenho. Longe de mim ter, eu acho que cada qual no seu quadrado, né? Mas ele, para mim, é um ídolo, e eu sempre gostei da música dele. Então passou pela minha cabeça, por que não cantar as músicas dele? Aí eu peguei, né, algumas canções e tive que fazer algumas adaptações para que eu pudesse cantá-las, né? Cantá-las a contento. E percebi que muitas, assim, como a minha extensão é de barítono, então eu tenho uma região médio grave que me permite tanto ter o alcance do tenor, de notas agudas, como também de notas mais graves. Mas eu não saio daquele meio, não, sabe? Uhum. Se eu for além de... aí a coisa complica. Como foi com músicas, né? Coração de Estudante, por exemplo. Quero falar de uma coisa, adivinha onde ela anda, deve estar dentro do peito. Eu não tenho essa extensão, né? Eu cantei agora no tom dele, no Fá. Uhum. Ele canta lá agudão, né? Aí lá para cantar nessa live que eu fiz, aí eu tive que baixar vários tons até chegar no Dó. E aí eu cantei mais tranquilo, né? Quero falar de uma coisa, adivinha onde ela anda, deve estar dentro do peito, ou caminha pelo ar. Percebe a diferença? Sim. Fica mais, né, mais condizente e mais na realidade do que é a minha extensão vocal. E isso aí eu tive que ter uma preocupação tremenda para que não cometesse erros. Outra que eu encontrei muita dificuldade, que eu posso me lembrar e te dizer, que agora me fugiu, mas deu um trabalhão essa para fazer. Foi uma live que eu fiz, foi que, meu Deus, eu sei que foi uma live nacional, de um artista nacional que eu fiz, e que deu um trabalhão para pesquisar o repertório, para fazer. Não sei se foi João Gilberto, acho que não foi João Gilberto, não. Eu fiz sobre Bossa Nova, mas não fiz sobre João Gilberto. E deixa eu ver, mas eu vou lembrar.
eu sei que cada uma tinha uma demanda diferente. Cada live que eu fiz tinha uma demanda diferente. Cada uma exigia um trabalho de pesquisa, cada uma teve uma particularidade que eu tinha que buscar por não estar acostumado, né? E isso para mim foi maravilhoso, porque eu me desafiei. Pronto, lembrei. Foi uma de cinema que eu fiz. Ah, Não foi nem nacional. Foi uma que eu cantei, foi a segunda, eu fiz 3, em homenagem a cinema, temas de filme. Eu sou um cinéfilo apaixonado, né? Cinema clássico também, para mim, Fellini, né? Essa turma eu adoro, né? Vittorio De Sica, esses também europeus me impressionam bastante, né? E essas trilhas, né? Algumas eu queria morrer de vontade de cantar. Uma delas foi do filme Sunflower, que é Os Girassóis da Rússia, sim. que é Girassol, né? Do Vittorio De Sica, que tinha a Sofia Loren, né? Contracenando com um grande ator, inclusive italiano, que agora me esqueci o nome dele, me fugiu o nome dele, que fez inclusive com Sônia Braga, uma versão de Gabriela. Poxa, fugiu o nome dele, mas é bem conhecido. E esse filme me marcou. É lindo esse filme. E a trilha também. Aí eu disse, pronto, eu vou cantar essa trilha, que é de Henry Mancini. A trilha é de Henry Mancini. Aí eu vi que o tema tinha letra. Aí eu busquei na internet e não encontrava pista para cantar. E acabei encontrando uma com o tom altíssimo para cantar. Aí eu disse, não, vai ter que ser essa mesmo. Pá. Aí eu botei lá e cantei. Mas foi difícil, né? Porque quem assistiu, quem pôde ver, e tá lá, né? Salvo lá na minha IGTV, lá no Instagram, para quem quiser ver. Também os meus desacertos como cantor. E digo para vocês com toda honestidade, ó, é comum, a gente erra, a gente é humano, né? E pelo menos para mim faz diferença eu saber que eu erro e que através do erro eu posso, né, lá na frente acertar. E nunca mais talvez me propor a fazer certas coisas, né? Sim. Que aquilo não é para mim, aquilo não dá certo, então por ali naquela água eu não bebo. Mas, olha só. Mas bem, aí eu Pois não, diga lá. diga, pois não. Não, conclua, por Pronto, aí favor. foi essa a minha experiência. Foi essa a minha experiência com as lives, né? Com algumas músicas que eu não consegui de jeito nenhum. Outra que eu também tive dificuldade foi de um filme chamado A Paixão de Thomas Crowe, que tinha... É lindo esse filme também. A trilha sonora é de Michel Legrand. E lá tem uma música, The Windmills of Your Mind, que a tradução seria os moinhos, né, da sua mente, ou alguma coisa assim. E essa música é belíssima. Eu sempre tive o desejo de cantá-la. E aí eu percebi que a letra, ela é bem, bem pequenininha, sabe? Na música. Você tem que cantá-la. E em outro idioma também aí dificulta. Se fosse talvez em uma versão em português, eu conseguisse. Como eu achei uma versão em português dela, qual fumaça que se espalha, com a brisa que não vem, sem passado, sem presente, sem lembrança de alguém, como um carrossel que gira sem ter para onde ir, sem passado e sem presente, sem ficar e sem partir. Um relógio que não marca os minutos a passar. Um planeta preguiçoso que não para de girar. Sem qualquer motivação, sem qualquer recordação, vão os pensamentos. É lindo esse filme e a música também é belíssima. Obrigado. Pois é, mas eu estava dizendo naquele momento sobre essa questão do Sim. erro. Não existe erro. Quando você está educando alguém, não existe erro. São acertos que a pessoa vai tentando na vida. O problema é que a gente é muito cruel.
com alguns padrões, algumas formas de tratar determinados assuntos, aí coloca isso aqui está errado, isso aqui está certo. Mas quando se trata de experiência humana, isso se confunde demais, isso se mescla muito, porque você só é você hoje pelos erros. Sua experiência só é essa experiência bacana em live, porque você teve alguns desacertos, alguns desajustes. E Isso. aí você vai se encontrando. A mesma coisa é, você falou da música. Há músicas em que você tem uma voz, você diz, essa voz aqui cabe perfeitamente para mim. Mas há outras que você diz, eita, esse negócio aqui eu vou ficar atropelado. E aí outra coisa que eu pergunto a você, quando você ficou atropelado em alguma música, o que é que você fez? Você está cantando aí na hora, deu aquela desafinada, aí você puxou assim o Travado. chapéu e tal. Olha, aconteceu pouco, assim, de eu travar mesmo, assim, na hora, no decorrer da música, acontecer de, eita, eu não pensei nisso. Descobri no trajeto. Foi um acidente de percurso. Aí, continuo. Mesmo cantando errado, mas vou até o fim. Uma, E aí, ah, sim. Uma nem, cantora nem, amiga, nem fico. você não se Oi? preocupa, né? Ah, perdão. Não me preocupo muito, não, sabe? Eu já sou acostumado com isso. Até mesmo na vida real. Se eu erro, se eu desafino, se eu. Acontece. Eu só não posso tornar o erro muito frequente, porque aí isso fragiliza o meu trabalho mesmo, sabe? É sempre. Eu concordo inteiramente com você. Eu acho que o erro ele é uma catapulta para o sucesso, entendeu? Ele, se você souber como internizar isso de uma maneira educativa, né? Uma maneira saudável mesmo, de você se munir daquela experiência e saber dela aproveitar da melhor forma para que lá na frente você não cometa ou caia no mesmo erro, eu acho isso saudável. Sendo que isso, na realidade do trabalho, isso é interpretado de outra forma. Né? A gente é cobrado para ser perfeito, né? Para ser perfeccionista, né? Para ter um melhor resultado. E principalmente no mundo do jazz, Aham. que é um mundo bastante, digamos Exigente. assim, muito exigente. Inclusive no tocante à experiência. Né? Vocês são de caras que estudam muito, né? Estudam muito música. Muito embora essa vivência que eu tenho com o jazz, eu cheguei a estudar música, né? Estudei no Conservatório Pernambucano de Música. Eu acho que fui feliz porque eu tive um contato com o instrumentista, como instrumentista, né? Eu toquei violão, eu toquei violino, então essa particularidade me rendeu como o entorno funciona, né? Aquelas pessoas que estão te acompanhando. Você também tem que pensar um pouco como eles, né? Para você estar ali dentro, envolvido naquela engrenagem, que é o grupo musical. Ou até com uma dupla, né? Sendo uma dupla, com um pianista, né? Ele tem lá os caminhos que ele faz e eu preciso estar atento àquilo que ele está fazendo. Assim como ele está atento a mim, né? E aí essa recíproca, e daí surge, né? A música. Né? Surge um trabalho que tem essa particularidade do jazz, porque a gente brinca de improvisar. Né? Existe uma proposta que vem pronta, que é a música, e a partir dela, no primeiro giro, a gente canta ela como ela é, no segundo giro, a gente já começa improvisando. Né? Ou ele improvisa, né? com o instrumento dele, ou eu faço o que chamam, né, o sketch vocal, que aprendi com ela com o Gerald. O Gerald foi quem era que lançou, né, o sketch vocal, que é você fazer sons com sílabas, né? O enfim, são de casamentos de várias sílabas, né? Que elas meio que simulam os
os arpejos, né? As notas musicais. E isso é legal. É legal brincar com isso. Quando se conhece o percurso da melodia. Sim, sim. Eu ia dizer naquele momento que uma amiga, quando ela errou no improviso, ela começou a cantarolar. E aí jogou para o público dela: canta comigo, cantarola comigo, porque ela não lembrava da letra. E aí ela jogou para o público e ela disse que foi o maior sucesso. As pessoas ficaram bastante animadas e cantarolando, participando do evento, e ela respirou aliviada e no decorrer do cantarolar lembrou da música, tomou a letra e levou embora adiante. Cada um encontra uma solução, né? É, talvez ao vivo, né, no tete a tete, isso funciona, mas assim, quando se está na live, eu não posso dizer, vocês aí, cantem comigo. Não tem como, não tem como, é verdade. Mas aí, Não tem como, ele está em uma... Pois não. Tem mais uma palhinha pra gente, não? Lembra de alguma em italiano? Tem, sim. O que você quiser, eu posso fazer aqui. Se eu não lembrar, eu digo que Não vale me pedir para cantarolar. uma música em italiano, né? Você quer? Pronto. Uma música de Sérgio Endrigo, eu gosto pra caramba, grande compositor, um grande cantor, e faz tempo que eu não canto essa música. E um dia desses eu cantei lá numa pizzaria que eu trabalho hoje, e o pessoal gostou, né? Ficou, né, olhando assim, se entreolhando. Chama-se Io che amo solo a te. Ah, sim. Gente che ha avuto mille cose, tutto il bene, tutto il male del mondo. Io ho avuto solo te e non ti perderò, non ti lascerò per cercare nuove illusioni. C'è gente che ha avuto mille cose, tutto il bene, tutto il male del mondo. Io che amo solo te, io mi fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù. Bravo, bravo. Muito obrigado. Deixa eu me ver aqui. Aí você tinha Não, não. Você tinha falado foi alguém que falou aí, né, da minha live de Cartola, não foi? Sim. Foi a Ivy. Pronto, foi minha última do Cantor em Quarentena, de uma série que eu criei desde que eu entrei, né, para a pandemia. Foi a quarentena mais longa que eu já vivi, 2 anos. Que o termo se refere a 40 dias, né? Mas eu vivi 2 anos. Cantor em Quarentena. Mas foi um mote, foi o meu irmão que criou. Aí eu disse, bota lá a série Um Cantor em Quarentena. Eu, botei. Aí findou, né, com as 23 lives, 23 ou 24 lives, eu acho, que eu realizei. Eu hoje devo estar perto das 30, porque eu parei a série do Cantor em Quarentena e continuei com o Jazz de Bolso, que é um outro projeto, outra proposta. É uma proposta mais enxuta, em termos de repertório. E segunda-feira eu vou cantar, né, as músicas de Henry Mancini. Entre elas, os Girassóis da Rússia também. Mas desta vez eu achei a pista no tom certo, então não vai ter como errar, não vai ter como eu ficar, né, procurando minha voz sem encontrar. Bem, aí sim, falando do Cartola. Eu adoro a música dele. É uma música
fantástica, né? Formidável. E eu tinha feito um show, um único show, cantando as músicas dele, fazendo releituras. Aí passou-se anos, né? E veio a pandemia, passou sempre na minha cabeça, tem que cantar, tem que fazer, tem que... Mas eu não tenho os músicos, né? Então vou fazer um playback mesmo. Aí eu fiz, foi a última, do Cantor em Quarentena, e eu gosto muito das músicas dele. Me lembrei aqui, Autonomia, né? É impossível nessa primavera, eu sei. Impossível, pois longe estarei. Mas pensando em nosso amor, amor sincero. Ai, se eu tivesse autonomia, se eu pudesse gritaria, não vou, não quero. Escravizaram assim um pobre coração. É necessária a nova abolição para trazer de volta a minha liberdade. Se eu pudesse, brigaria, amor. Se eu pudesse, gritaria, amor. Não vou, não quero. Autonomia, Cartola. Grande Cartola, Obrigado. ficou muito boa na sua voz. Mas diga lá, Obrigado. esse processo, eu não sei como é que você vê essa relação de música e cidadania. A gente percebe muitas vezes que as pessoas definem públicos e não dão a oportunidade de todos conhecerem tudo. Como é que você vê essa relação? De dizer assim, não, esse mercado aqui é um mercado específico para o público tal, esse mercado específico para o público tal. Porque isso no fundo, é uma visão capitalista. O ser humano, ele tem gostos variados. A gente viu isso na pandemia. Você deve ter percebido isso. De repente você escolheu um repertório para uma live e aí você não estava muito legal para cantar aquela música, você colocou uma outra. De repente você botou uma música que poderia, sei lá, te dar uns sentimentos assim meio para baixo, você disse, não, é melhor colocar essa música na frente dessa, não é? Eu creio que isso aconteceu também com você, que isso é uma coisa natural nossa, assim, a gente procura sempre algo que melhore, não é? Essa relação, como é que você vê? Música e cidadania. Bom, a pergunta eu acho que ela é muito pertinente, porque como a gente saiu desse laboratório que foi a pandemia, né, e aprendeu muita coisa, uma das conclusões que eu tive também, e algumas coisas caíram por terra mesmo, né, dessa seletividade que a gente tem de repertório com o público, né, de que o jazz é um repertório mais elaborado para classes A, né, A mais, A, enfim. Música é como se fosse... Pronto, a melhor definição que eu tenho é de um comentário de um maestro. Era o maestro da Sinfônica daqui de Recife. Ele uma vez me disse. Na época era Osman Gioia. Ele trabalhava no departamento pernambucano de música, no CAC. E aí, ele me disse assim, Arthur, não existe esse negócio de música X, B, Y, W, não. Existe música boa e música ruim. A música ruim, você escuta um dia, amanhã você esquece. A música boa, você vai ouvir ela eternamente. E você vai criar milhões de versões, você só vai, enxaguar, passar o pano ali, tá novo de novo. Tá linda, maravilhosa. Parece que foi feita hoje. É mais ou menos... É a única distinção que eu faço. E a distinção também de origem. De onde ela é composta. Né? Que é o país. Né? Porque cada um tem sua cultura. Cada um tem sua dinâmica diferente. Né? E isso está intrínseco nas melodias, na música. Se não na letra, no modo como ela é composta. Né? Na melodia. Os filigramas ali, nas notinhas. Ali tem, sim, uma herança daquela região, daquela cultura, de um floreio musical que é comum
de instrumentos folclóricos, do folclore local, ou de reminiscências, enfim. É a única distinção que eu faço, né? Eu acho que jazz, assim, apesar de ter sido uma música que nasceu para as elites, era tocada por pessoas que eram escravos, que foram ex-escravos, eram tocadas por pessoas que foram somando experiências, né, culturas, principalmente africanas, né, que veio do blues, né, o jazz veio do blues. O blues é a grande mãe, digamos assim, a gente costuma falar. Do blues veio o rock, veio o jazz, veio o R&B, né, veio o soul, veio, enfim. E existia essa dicotomia, né, da origem do jazz. O jazz era tocado por pessoas que às vezes viviam de favor, em sobrados, eram pessoas que tocavam para a elite. Olha, vê que coisa fantástica, né? E ao mesmo tempo dicotômica, né? E apesar disso, nos guetos onde elas eram criadas, era tocado ali, né? Também para as outras pessoas dali da comunidade aprenderem e gostarem também. Não tinha isso de elitizar o repertório de maneira alguma. Assim como é com a música popular brasileira também, eu acho que é um êxito, vamos assim. A música popular brasileira tem maior liberdade de trânsito. Eu digo porque uma vez eu participei de uma live de um amigo, ele disse assim, ele estava falando sobre o Luiz Gonzaga. Aí eu disse para ele, olha, para mim, Luiz Gonzaga é o maior cantor de música popular brasileira de todos os tempos. De todos os tempos. Aí ele concordou. Ele disse, de fato, porque a música dele agrada da classe A até, né? E toca em qualquer época. É uma música simples. Ele era, quando vivo, era um exímio artista que tocava em todo canto, né? Levava a música para todas as classes sociais. E, como você bem falou, existe essa ilusão que o capitalismo nos manda, né? Nos coloca, que vem de outras culturas, né? De países dito desenvolvidos e tal. Eu digo dito desenvolvido porque às vezes é só a casca. Por dentro de valores e virtudes e recursos humanísticos, às vezes carece. Porque para uma pessoa colocar o dinheiro acima de uma humanidade, né? De valores, principalmente valores humanos, cristãos, valores éticos, isso aí é puramente discutível, né? Não é passível de críticas, enfim, de discussões e reflexões. Então, eu acho que música é um forte agente social. Ele precisa ser melhor implementado. Eu acho que o poder público poderia até ter uma melhor menção, uma melhor uso, né, da música em escolas, em creches, em todas as instituições de ensino, né? Por que não? É um agente socializador, né? Que insere também para o trabalho. Está aí a Orquestra Cidadã, né? Uma orquestra que se mantém por recursos também de ONG, né? Recursos de fora também, porque tem sociedades também que ajudam, né? A Orquestra Cidadã, além daqui, também dos recursos, não sei se federais ou estaduais, mas eles também têm um trabalho primoroso, né? Que eu acho que merece, né? Sim. Ser melhor implementado, né? No nosso estado e no nosso país, de uma forma muito, muito ostensiva. Acho que é por aí. O mercado de trabalho, como é que você vê hoje? Essa transformação que a pandemia deu. Se a gente observar, muitos artistas se inspiraram e começaram a lançar trabalhos. Inclusive, artistas Sim. de renome começaram a fazer algumas bases e mandavam essa base por e-mail para os seus amigos e companheiros músicos, parceiros musicais, e eles retornavam com
com outra proposta ou até melhorando aquela proposta em cima daquela. E aí, como é que você vê hoje esse mercado? Bom, a gente está se reacostumando, né? A gente está vendo uma evolução bem gradativa no trabalho público, né? Da gente fazer shows. Isso, para mim, é uma realidade maior, mais sentida. Falando de estúdio, né? De gravações e tal, eu mesmo tenho o desejo de lançar, inclusive, outro disco, no caso, um EP, né? Que agora é o novo formato do momento. Músicas inéditas, né? Eu acho que já é o momento, eu cheguei num patamar que me permite lançar algo, sim, mas eu vivia cantando as coisas de outras pessoas, né? E Arthur Felipe, quem é ele? Esse cara, não é? Quem é esse cara que ele canta tudo dos outros que fazem parte desse métier que ele gosta, né? Mas eu queria ver algo mais ele ao Léo, assim, ele mais desnudo, mais, digamos assim, jogado num ambiente mais cru, né? Dele, assim, do que ele tem para oferecer. Então esse foi o desafio, de tentar fazer uma coisa mais à minha cara, né? E de compositores daqui, né? Eu estou falando com alguns compositores daqui de Pernambuco, que gentilmente estão mandando músicas para mim, isso me deixa muito feliz. E é uma nuance do mercado que está nos permitindo isso, né? Pensar mais em projetos, em trabalhos de estúdio, né? Que são ambientes seguros. Às vezes até se grava num canto, aí se manda online para o outro lado do mundo, né? Então o outro mundo colocar uma guitarra, um baixo. Quer dizer, o mundo está nesse processo de catarse, né? Musicalmente falando. E acredito que ainda vai evoluir muita coisa. Muita coisa vai evoluir, dar um salto como os 50 anos em 5, né, de Juscelino Kubitschek, né? Pronto, vai ter esse salto aí também, por causa da pandemia. Ela meio que ela impulsionou o processo tecnológico, essa revolução high-tech, né? Ela agora vai ganhar um outro momento, né? Ela está mais presente na nossa vida. Hoje você paga as coisas em Pix, hoje você tem as leituras óticas, né? O sensor digital, tem até moeda, criptomoeda, né? Que era algo que era uma lenda, né? Antigamente a gente não falava tanto, mas hoje é uma realidade também. Eu ainda não fui pago por ela, mas eu tenho certeza que daqui para uns tempos, viu? A coisa de as transações econômicas, elas vão evoluir bastante, tenho certeza, eletronicamente falando, né? Eu acho que até o termo é pejorativo, mas high-techmente falando, talvez. E é um processo que a gente ainda está descobrindo e a gente está galgando aos poucos nas gravações, da maneira de empreender, né? O disco hoje, o CD, como a gente conhece, né? Eu tenho aqui o CD, ó, o João Gilberto aqui. Pronto, isso aqui é uma coisa já para lá de obsoleta, né? Até o MP4, o MP3 também já está uma coisa que lá do outro lado do mundo, ele já, por terminais assim de internet, você coloca no fone de ouvido, você já escuta a trilha que você quiser, né? A playlist que você faz, enfim, maneiras, né? Empresas também para oferecer esse tipo de... O streaming, né? E antigamente não tinha tanto... não se falava tanto. Hoje, agora, é uma realidade bastante presente, o streaming. Você fazer música e você colocar na nuvem para que as pessoas consumam, né? E colocar ou um custo sobre isso, ou, enfim, as plataformas, né? E as plataformas também de relacionamento social, né? Elas também te ajudam de alguma forma. Me ajudou bastante. O Instagram, por exemplo, para fazer as lives, para empreender o meu trabalho, para chegar ao meu consumidor, ao meu cliente
né, de fazer música para ele, de selecionar por ali, né? Eu aprendi tudo isso, né? E tenho certeza que é uma realidade que vai ainda passar por alguns processos para viver agora num caminho sem volta, né? Vamos agora cada vez mais ficar mais tecnológicos, né? E para o bem ou para o mal, eu acho que é um caminho que a gente está trilhando e, sem dúvida, não vamos regredir disso, não. Podemos regredir com valores, como ser humano, talvez isso aí existe chances, infelizmente. Mas no caminho tecnológico, não. Eu acho que a gente vai evoluir cada vez mais. A gente vai estar muito além daquele desenho Jetsons, né? Aham. Que tinha os carros voando pelas, pelas cabeças da gente, enfim. É a nova era pós-pandemia, que eu espero que seja de grande sucesso para mim e para todos os que empreendem nesse interim musical, de entretenimento, de gravações, que a gente possa tirar melhor proveito e que a gente reze para que os nossos gestores públicos também estejam antenados a isso, para que possam nos sorver de recursos e políticas que nos ajudem, né? A inserção disso, a participação, a estar, né, ativo, produzindo e, ao mesmo tempo, gerando renda no nosso país, já tão combalido de políticas desastrosas, tão combalido de picuinhas que não ajudam em absolutamente nada. Eu espero e rezo, viu, filhos, para que os rumos desse país tenham realmente um rumo, né? Um rumo certo, né? Que a gente vê tanta coisa que a gente fica às vezes, tão desesperançado, mas tem que acreditar que as coisas possam realmente melhorar, né? É horrível falar de política, eu não gosto, mas assim, tudo que a gente faz perpassa por política. As nossas o nosso empreendimento musical sofreu muito, né, com a pandemia. A gente sofreu bastante. A gente teve, poxa, caramba, ficou 2 anos sem. Foram os primeiros a parar e os últimos eu acho que a voltar. A realmente fazer o trabalho acontecer. É um processo. Eu estou falando muito. Mas é bom, é bom. É um processo. A gente falar de política é algo muito bom. O que muita gente Aham. confunde é o seu gosto partidário. É outra história. Mas Isso. a política tem que ser falada, discutida. O seu gosto partidário é seu, sua ideologia. E muita gente não consegue discutir porque coloca a questão partidária e aí esquece da humanidade. A gente, infelizmente, tem num processo político do país, se um partido fez algo bom, o outro destrói aquilo para poder mostrar serviço. E nessa questão de destruir, você está destruindo o dinheiro público e vidas que estavam se beneficiando disso. E reconstruir no setor Concordo. público é complicado, porque no máximo alguém passar 8 anos no poder público, em tese, né? Tem gente que já está, que se Sim. aposenta. Mas você passa 8 anos com a proposta. E para mudança social, 8 anos é muito pouco. Muito pouco. Vem outro, você tem que conquistar pessoas quando não deveria ser. A pessoa já deveria estar consciente, não, estou trabalhando aqui para o público. Ele pode não ser do meu partido, mas eu estou olhando a população. A população precisa disso. Ah, eu não vou fazer esse projeto aqui social para os artistas, mas os artistas precisam disso. Não foi você, não é seu projeto, mas eles precisam. Então, quando a gente evoluir a esse ponto de estar olhando as pessoas, a necessidade das pessoas, enquanto gestor público, vamos crescer muito. Você pode ter certeza. A gente vai crescer demais e vai ser fiel aos nossos ideais. Porque a gente está observando pessoas. Mas a gente já chegou ao finalzinho do nosso bate-papo. Ah, poxa, tava tão gostoso. Pois é, mas quem sabe esse é o primeiro tempo de outros, né? E aí, Olha, desde já, pode contar comigo. Eu estou aqui à disposição. Amei que demais bom. o convite,
o trato. Eu estava, de certa forma, até ansioso, porque Eu percebi. foi- porque eu cheguei até a pensar que fosse, né, uma data bem antes, e aí eu fiquei, né, naquela preocupação, porque você acredita se quiser. Eu perdi espacialmente algumas coisas, tipo minha agenda desse ano, como eu não tinha evento, né, estava completamente descansado. Ela ficava ali quietinha. Aí agora que eu voltei a ter uma rotina, né, de trabalhos, de lives, não lives minhas, mas lives alheias, né, de participar de uma entrevista e tudo mais, aí ela foi reativada. Aí eu tenho que voltar todo aquele ritual. Pego minha agenda e marco, porque tudo eu não sei de cabeça, não fica. Eu pego e anoto, como eu fazia antes. Aí agora eu tenho até um quadrinho, porque não dá para ver, mas eu vou mostrar. Tem um quadrinho bem aqui, ó, Aham. onde eu escrevo, onde eu escrevo meus compromissos. E tem sido assim, tem sido assim. E graças a Deus, né? Tem dado certo. Eu espero que hajam outras oportunidades aí. Sim, sim. Eu me coloco à disposição e vai ser sempre um prazer cantar também para vocês, para você também. Que bom, um apreciador do meu trabalho. E fico muito feliz, muito honrado com esse trato para comigo e para com o meu trabalho. A alegria, a honra é toda nossa. Eu agradeço muito também, desde já, essa sua disponibilidade, seu tempo, as histórias. Que a gente ainda faltou falar das histórias de cena, né? Antes da pandemia e nesse processo depois. Mas nesse momento final, desse nosso bate-papo agora, é, eu vou Sim. pedir a você duas coisas. Você finalizar com a música que você queira e uma mensagem para a gente ficar pensando para coroar todo esse nosso bate-papo. O que é que você diria para a gente pensar esse final de semana, iniciar a próxima, pensando no que Arthur Felipe falou? Bom, eu acho que com essa entrevista eu gostaria de ensejar, né, desejar a todos que resistam, né? Resistam a todas as intempéries que a gente está vendo, tudo. Às vezes o entorno não está legal, mas a gente tem que ser resiliente, a gente tem que ser sábio, né? Confiar que existe um propósito para tudo. Houve para mim durante essa pandemia, aprendi muita coisa, revi muita coisa, e essa é a maior mensagem que eu posso deixar para todos vocês, da gente fazer esse mergulho dentro de si, essa reflexão. Reflexões são boas, às vezes são doloridas, mas eu tenho certeza do seguinte: tudo isso é para te jogar para um lugar melhor, é para te jogar para uma situação melhor, né? Não tem aquela história de que o que não mata a gente, né, deixa a gente mais forte. Pronto. Aconteceu comigo, né? Eu vivi muitos infernos pessoais durante essa pandemia, muitos demônios com quem eu encarei, né, de frente assim, e às vezes não tinha o que fazer, não tinha o que pensar, não tinha opções, mas tive a tenacidade de aguardar, sabe? Não há o que fazer, é aguardar, é buscar minha paz, minha calma, procurar relaxar, né? Ter uma atitude mental positiva, né? Isso é importante diante de tudo. Os desafios, eles são grandes, eles são maravilhosos também, que eles nos ensinam. Então, é maravilhoso estar vivo, é maravilhoso estar aqui cantando. Pense no que você faz de bom e que é feliz fazendo, que você ama fazer. É, é a minha é a minha deixa assim para que você tenha uma semana maravilhosa e um final de semana também abençoado, tá certo? Que bom. Ter essas reflexões sempre. Então eu gostaria de cantar algo que me veio agora à cabeça.
é a minha música predileta, é a minha música do coração. Quando eu penso na vida e penso assim de uma forma bem maravilhosa, sabe? Uma lembrança muito querida é minha brincando no meu quintal. O quintal aqui de casa era bem grande, sabe? Eu moro na estrada do Arraial e atrás é o Alto Santa Isabel, aqui em Casa Amarela. Então o terreno vai até lá em cima. E lá tinha uma goiabeira que eu sentava e eu comia goiaba lá mesmo no pé. E ficava lá. E de lá, filhos, dava para ver o mar lá embaixo. Porque não tinham prédios aqui no bairro. Sim. Agora não, tem um parque, né? Não tem mais a goiabeira, mas o quintal ainda existe. E eu me lembro, em casa tem um disco de vinil do Lamartine Babo, uma coletânea dele. Uma das músicas me marcou muito, era No Rancho Fundo, que era com o Silvio Caldas cantando. E eu, quando ouvi essa música, eu conseguia sentir tudo de volta, sabe? Ouvindo tempos depois. Eu conseguia sentir o cheiro da goiaba. Eu conseguia tatear, sabe? Aquela goiabeira onde eu me abraçava assim e subia. Eu conseguia pisar nas folhas secas no chão, que tinha as mangueiras também, as folhas caíam. E geralmente quem varria era eu. O chão de barro e o sol, né? O amanhecer do sol. Aquela cena, sabe? Ficou eternizada em mim através da música também. É a fotografia sonora que eu tenho desse momento tão mágico. Então eu gostaria de terminar com essa canção, O Rancho Fundo, que ela tem uma letra muito parnasiana, eu acho, né? Ela fala muito do ambiente, fala muito da natureza, e de um moreno, né? Lá solitário, ele pega a viola dele e ele toca e ele espanta a tristeza, a nostalgia, né? O sentimento que ele tem de saudade, né? Por alguma mulher, algum amor. E isso é um privilégio do ser humano. É um privilégio do ser humano. Estar vivo, sentir saudade e sentir amor por alguém que a gente gosta, ou algum lugar, ou alguma reminiscência. Exatamente. Então é com ela que eu preciso de encerrar. Com No Rancho Fundo, música do Lamartine Babo, aliás, do Ari Barroso, né? E a letra é do Lamartine Babo. No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade tomam conta da cidade. No rancho fundo de olhar triste e profundo, um moreno conta as marcas, tendo os olhos rasos d'água. Pobre moreno, que de tarde no sereno espera a lua no terreiro, tendo cigarro por companheiro. Sem um aceno ele pega da viola e toma a lua como esmola, vem pro quintal desse moreno. No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, nunca mais houve alegria, nem de noite, nem de dia. Os arvoredos já não contam mais segredos, e a última palmeira já morreu na cordilheira. Os passarinhos hibernaram-se nos ninhos, de tão triste essa tristeza enche de treva nascer. Tudo porque só por causa do moreno, que era grande hoje é pequeno, para uma casa de saber. Se Deus soubesse da tristeza lá da terra, mandaria lá pra cima todo o amor que há na terra. Porque o moreno vive louco
louco de saudade, só por causa do veneno das mulheres da cidade. Ele que era o cantor da primavera, que até fez do Rancho Fundo o céu melhor que há no mundo. O sol queimando-se uma flor, lá desabrocha, a montanha vai gelando, lembrando o aroma da brocha. La, 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 la. La ra 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 ra, la ra 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 di 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 di. La ra 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 ra, la ra ra di 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 da. La ra 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 ra, la ra di da. No Rancho Fundo, a Martinho Tábia. Bravo, bravo. Obrigado. Beijão Cheiro pra você. imenso no coração, meu querido. Muitíssimo Que obrigado. maravilha. Tenha uma excelente noite. Mas, se possível, fica aí para a gente encerrar. Agradeço ao Arthur e a todos que participaram desse nosso bate-papo, com algumas intervenções, com os corações. E a gente se encontra no próximo Conversa Atrevida. Tenha uma excelente noite e até breve. Beijão, abraço. Bom descanso. Tchau, tchau. Também, da mesma forma.